sejam muito bem-vindos a mais um programa Conexão Cliente. Por aqui você encontra muito sobre experiência do cliente, empreendedorismo, desenvolvimento humano, carreira, todo tipo de assunto profissional que com certeza tem muito valor para você. Hoje eu converso com o Lúcio Amorim, consultor de marketing, e o nosso tema é estratégia de crescimento, como aplicar isso no seu negócio. Lúcio, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, com certeza de grande valor para quem vai estar assistindo aqui o Conexão Cliente essa semana. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Imagina, eu que agradeço. Lúcio, eu já queria trazer uma primeira pergunta aqui, queria começar te pedindo para falar um pouquinho sobre o que contempla uma estratégia de crescimento consistente numa empresa. Bom, quando a gente fala de crescimento, a gente está falando principalmente de uma empresa chegando num patamar onde ela tenha mais ganhos, né? Então, quando a gente fala sobre crescimento, a gente está falando sobre ganhos de escala, a gente está falando sobre domínio de mercado, a gente está falando sobre, naturalmente, uma maior fatia, um melhor posicionamento, uma melhor percepção de valor daquilo que você está vendendo, seja um produto ou um serviço. Então, para você crescer, não é simplesmente uma questão de você só ganhar clientes, só fazer mais vendas, né? Você começa com um produto, tem que ser um produto desejado, um produto de preferência atual, um produto inovador, e a gente traz aí, por exemplo, né, o exemplo principal do que é crescimento são as startups, que são empresas criadas para crescer. Claro que toda empresa deveria crescer, mas as startups são empresas que são criadas para crescer porque elas já começam com uma proposta inovadora, e por isso elas crescem muito rápido. Só que não adianta só você ter um bom produto, né? Você tem que ter uma boa oferta, você tem que ter uma visão que está de acordo com o cenário, com o momento, né? Então a gente tem, por exemplo, o exemplo do Facebook, que não foi a primeira rede social, mas vamos colocar assim que meio que foi a última. Porque o Facebook, quando ele surgiu, já existiam outras redes sociais, mas ele tinha uma oferta diferente, ele tinha uma proposta um pouco diferente, apesar que o produto em si não era tão diferente dos outros produtos. E quando você tem, então, um produto e uma boa oferta, ou seja, a coisa já está funcionando, já está vendendo, a gente tem que pensar que o marketing, ele entra, né, com todas as disciplinas dele, não apenas com a ideia de tornar o seu produto conhecido, mas de realmente ampliar a base de clientes, que é a base do que a gente consideraria o crescimento. Então, é claro que uma empresa ela pode crescer em receita, sem crescer no resto, ela pode crescer em base de clientes sem ganhar dinheiro, a gente quer que tudo aconteça, né? E é o marketing que, de forma geral, vai conseguir que você vai fazer com que você consiga isso a partir de uma estratégia que seja pragmática, voltada realmente para a aquisição dessa base. Uma coisa que a gente às vezes esquece quando a gente está falando de crescimento é que é importante que exista uma melhoria contínua nos processos, né? E a gente tem aí questões de gestão interna, a gente tem questões da experiência do próprio cliente, porque esse cliente que chega, ele também pode ir embora. Então é muito comum, né, assim, já colocando aqui um desafio que acontece no crescimento, é que muitas vezes o empresário está buscando realmente um crescimento de maneira consistente, ele está conseguindo esse resultado de maneira consistente, mas ele está tendo mais clientes do que ele dá conta, e que de uma maneira geral a gente sabe que se torna, então, um cliente que chega e vai embora. E aí você está, como eu costumo dizer, com um ralo aberto, enquanto você está com a torneira colocando água num poço sem fundo. Então é muito importante que, independente da estratégia de crescimento que você esteja utilizando, né, essa sequência esteja sendo cumprida, de forma que você tenha cada vez mais clientes e que esses clientes não vão embora. E quando a gente considera aí o momento atual, né, a gente está falando aqui em 2021, é legal a gente considerar que existem ferramentas que medem isso. Então, no momento anterior, aí, numa outra geração, a gente tinha empreendedores que, de fato, faziam apostas no mercado e não sabiam o que estava acontecendo. E a gente tem hoje aí não apenas a internet, mas o marketing digital, todas essas ferramentas que permitem que você monitore em tempo real se o seu produto, se a sua oferta, se o seu marketing estão funcionando. Inclusive, né, questões de experiência do cliente, como o cliente avalia ali a vontade dele de continuar sendo cliente. Então, para você crescer, acredito que seja basicamente isso. Pode parecer uma coisa assim, muito simples, mas de fato ao mesmo tempo que dentro da operação a gente sabe que é muito complicado e cada uma dessas partes aí pode ser sim um ponto de atenção para quem talvez esteja crescendo demais sem se dar conta dos problemas. Muito legal você falar isso, principalmente essa parte de que a gente precisa estar atento à evasão dos clientes, né? A Salesforce foi uma das primeiras que teve essa percepção e a partir dela o sucesso do cliente como estratégia, né, o Customer Success,
começou a aparecer, justamente com essa percepção de que eles estavam voando, eles estavam alcançando cada vez mais clientes, porém, num dado momento, um executivo entendeu que o churn, a evasão deles estava gigante, que eles precisavam fazer alguma coisa urgentemente sobre isso, e começaram a criar uma série de boas práticas dentro do sucesso do cliente, ou customer success, enfim, como queiram Perfeito. chamar. É Demais. exatamente isso, né? E quando a gente fala de sucesso do cliente, a gente está falando de algo que já teve um custo, né? Esse custo já foi absorvido pela empresa, já teve algo sendo feito. Então, não é simplesmente uma coisa de que você tem a opção, né? É maximizar o seu investimento. Então, todas as estratégias de crescimento, elas naturalmente vão exigir um esforço maior, vão exigir, às vezes, você abrir mão de uma lucratividade inicial. O período de crescimento não costuma ser necessariamente lucrativo. E se você está perdendo o esforço que está fazendo, naturalmente existe aí ou uma chance de crescer ainda mais, ou então pelo menos uma chance de tornar a empresa mais eficiente no emprego do capital e o retorno dos investidores. Então, assim, não tem motivo para você não se preocupar com a retenção de clientes e que muitas vezes, né, a gente está de olho no marketing, está de olho nas vendas, que seria a primeira fase, né, do crescimento, mas a gente esquece que esse cliente ele tem uma experiência de longo prazo, pode ser uma experiência de muito longo prazo com a empresa. Então é importante garantir que ele não vá embora pela porta dos fundos. Perfeito, perfeito. E, Lúcio, uma pergunta que, com certeza, muitas das pessoas que estão nos assistindo hoje gostariam de saber, né? Como crescer em cenário desafiador? A gente está num cenário economicamente muito desafiador, mas é possível ver ainda empresas crescendo. Eu entrevistei esses dias a diretora executiva da Zinzane e ela trouxe o crescimento da empresa dela nos últimos 2 anos. Incrível. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Cenário desafiador é uma coisa que a gente tem que considerar que sempre vai haver, né? E mesmo que não tivéssemos um ano agora de questões aí sanitárias, a gente poderia ter uma instabilidade política ou alguma outra coisa acontecendo. Então, o pessoal até brinca, né? Assim, às vezes falando que, mas a crise é isso, a crise é aquilo, mas a gente ouve falar de crise desde que a gente está aí. Então, assim, o cenário desafiador, ele, claro, né, precisa ser primeiramente reconhecido, né? Assim, se é desafiador, ou seja, se existe um problema maior do que o normal, se existe uma mudança de paradigma, a gente tem que primeiro absorvê-la, né? Aceitá-la, porque a gente precisa trabalhar com a realidade. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, tomar cuidado, né? Às vezes o empreendedor, principalmente o empresário já de longa data, às vezes tem um modelo de negócio que funciona. Eu tive até um exemplo na minha própria família mesmo. E esse modelo de negócio ele deixa de ser adequado, deixa de ser lucrativo, deixa de ser viável. E a gente precisa ter a humildade de entender que às vezes acabou. E não tem problema, quer dizer, as empresas elas surgem para resolver problemas da sociedade. Se aquele problema não existe ou não está sendo buscado aquele tipo de solução, a gente precisa ter essa capacidade de entender que talvez a empresa não tenha motivo de existir mais, né? E eu vi muitas empresas que definharam, assim, de maneira lamentável, poderiam ter feito outra coisa, né? E que insistiram em modelos de negócio que talvez, vamos colocar assim, que circunstancialmente não sejam bons ou que talvez uma mudança de paradigma da sociedade reflita que ele nunca mais vai ser bom. Então, assim, como é que a gente resolve isso, né? A mudança de paradigma, ela não reflete uma mudança de necessidade. Isso acho que é o primeiro ponto, né? Acho que talvez seja a mensagem central aqui. Quando você muda o paradigma de consumo, por exemplo, eu quero consumir online um conteúdo que eu consumiria presencialmente numa sala de aula, eu não estou querendo deixar de aprender. Então, essa digitalização do consumo é o exemplo mais claro, mas existem outros exemplos. O público ele continua querendo resolver algumas coisas que resolvia antes, ele continua tendo o desejo que ele tinha antes, ele continua tendo vontade que ele tinha antes. Então, é claro que alguns modelos de negócio vão se tornar fragilizados, mas outros ganham força. E, do ponto de vista do negócio, a gente precisa separar o que é o modelo do negócio e o que é a capacidade de atendimento dos clientes, que a gente precisa entender essa dinâmica, né? Como eu estou acostumado a lidar com a galera da tecnologia, isso talvez seja um pouco mais fácil, mas existem negócios que são físicos, negócios que atendem presencialmente, fábricas e tal, que são capazes de fazer isso também. Então, assim, acho que a primeira coisa é se perguntar, né, o que os meus clientes continuam querendo? Que eu acho que se você fizer essa pergunta, você já resolve 80% dos problemas, por exemplo, de marketing. Porque se você já tem acesso a pessoas que estão mudando o hábito de consumo delas,
talvez você possa acompanhá-las nessa mudança de hábito. Então, por exemplo, o que eles passaram a querer? E o que eles passaram a querer se torna, então, um paradigma que você pode buscar, se for possível. Então, dentro dessa sua capacidade que você tem hoje, é possível você buscar isso aí? E eu lembro de um professor na escola, na faculdade, né, que ele contou a história de uma fábrica de chapéus, que contratou não sei se é uma história de verdade, mas é uma fábula, contratou uma empresa de consultoria para descobrir como vendia mais chapéu, uma empresa de marketing, né, uma agência, para vender mais chapéu, e essa agência ela concluiu que, na verdade, a solução seria fazer bolsas, porque o maquinário, os materiais seriam os mesmos, e o produto em si estava em desuso, porque havia uma mudança de paradigma, uma mudança de mercado. Então, quais os pontos em comum das soluções que você é capaz de gerar com as soluções que o mercado está querendo? E assim como no mercado financeiro disse, né, que o mercado não pode ser tomado de frente, né, você não pode ir contra o mercado, a gente, no mundo das empresas, seja de produto ou de serviço, a gente também tem que entender isso, né? Não adianta a gente insistir em algo que o mercado não quer. Então, pode parecer muito trivial, mas se você tem clientes e eles começam a te abandonar, você precisa entender que eles estão buscando outra coisa. Eles provavelmente estão buscando com outra pessoa, com outro fornecedor que dá aquilo que eles precisam. A questão da capacidade, muitas vezes é possível que você mude, né, a sua área de atuação, o seu jeito de trabalhar, o tipo de serviço que você entrega, e a questão de construir e ofertar esse produto, porque também é um desafio. Muitas vezes a primeira tentativa é frustrada, falha, porque você está efetivamente começando do zero, e é preciso então que tenha essa cultura de crescimento, que é o quê? Ofertar, ver se o mercado gosta, o mercado reagiu de maneira positiva, negativa, e aí a gente vai fazendo o que nas startups a gente chama de pivotar, né? A gente vai pivotando a empresa, o funcionamento da empresa na direção daquilo que o mercado quer. Um exemplo que é muito bacana de falar, né? A Netflix, todo mundo fala que a Netflix ela venceu a Blockbuster, mas pouco se fala que a Netflix, na verdade, ela era uma concorrente direta e ela entregava DVDs por assinatura, fisicamente na casa das pessoas. E a Netflix só se tornou a empresa que ela é hoje com uma mudança de paradigma tecnológico quando as pessoas pararam de alugar DVDs, porque elas conseguiam já assistir filmes online. Então a Netflix, vendo essa mudança de dinâmica de acesso à internet em banda larga, que permitia vídeo, para quem não estava aqui antigamente, a internet não permitia vídeos, era uma coisa muito lenta, né? Então quando passou a permitir vídeos, o que a Netflix fez? Ela não deixou de servir aquela mesma clientela, ela só pivotou o negócio. Nem sempre é tão simples, nem sempre é transparente, nem sempre é na primeira vez. Mas as empresas que estão dando certo aqui no Brasil e no resto do mundo com a mudança de paradigma que a gente está vivendo agora, são as empresas que estão entendendo essa dinâmica. E aí, como é que você começa isso? Talvez que, poxa, hoje estou quebrado, a coisa não deu certo, eu já quebrei, né? Ou a empresa realmente se dissolveu, não tem mais o que fazer. Começa pelo que você de fato entende, né? O que você de fato entende não necessariamente é uma tecnologia. Não necessariamente é um único jeito de fazer as coisas. Pode ser, por exemplo, um tipo de público que você tem mais afinidade, pode ser um tipo de problema que você já resolveu. E aí, indo atrás do tipo de solução possível para esse problema dentro do paradigma atual, você naturalmente vai ter uma solução. E aí você testa essa solução, testando essa solução com talvez aí um público pequeno inicialmente, aí sim é possível também que o seu marketing te alavanque. Uma coisa que eu também vejo que às vezes acontece, e assim eu entendo o porquê, é o empresário, o empreendedor, ele buscar uma mudança de paradigma na empresa muito rápido, colocar muito dinheiro em marketing numa solução que não foi testada, que a oferta não foi validada pelo mercado, ou às vezes um produto que o mercado não quer. Então, assim, o marketing ele não salva um produto inadequado ou uma oferta que o mercado não entende. O marketing ele só alavanca aquilo que você está fazendo, né? Então, testar e usar a prova de que funciona para aí sim você fazer os esforços que seriam de buscar investimentos ou de fazer os próprios investimentos em campanhas de marketing para, de fato, aí então retomar esse ritmo de crescimento. Uau, demais. Incrível. E tem muito disso mesmo, né? Eu acho que você falou muito, e que para mim faz todo sentido, é que a gente consiga também ter uma certa fluência em comportamento do consumidor, né? Tem que ter um pouquinho, assim como se exige de qualquer empreendedor uma fluência financeira, tem que entender um pouquinho o comportamento, que às vezes
o consumo está indo numa direção e a gente, como você falou, a gente tem que ter um pouquinho de humildade de entender que a nossa direção não está indo bem naquela direção que o consumo está indo. As pessoas mudam, as realidades mudam, a economia vai mudando também esse comportamento do consumidor. Então, total, E perfeito. é importante a gente considerar a ideia de que o comportamento do consumidor muda, porque isso também coloca a gente numa posição interessante de estar atento a ela. Eu sei que alguns negócios naturalmente sempre vão existir, né? Mas a maioria dos negócios que a gente tem aí no momento atual que estão florescendo eram negócios que não existiam há 20 anos atrás. Os segmentos mais quentes da indústria, a grande maioria deles não existia há 20 anos atrás. Então a gente precisa entender que esse mercado de consumo, independente seja business to business ou para o consumidor final, ele muda. E se ele mudou agora ainda mais do que era esperado mudar, a nossa única alternativa é seguir esse caminho, né? A gente não tem essa opção de talvez querer forçar ao mercado uma novidade que o mercado não quer. É claro que é possível, né? A gente tem as histórias aí de Steve Jobs e caras muito geniais, mas a grande maioria dos comércios, dos negócios, das empresas, não é tão genial assim, a gente precisa ter o pé no chão, né? Eu acho que operar dentro da realidade é uma coisa que o brasileiro talvez tenha essa visão muito romântica também, né? De que ele vai ali criar o negócio dele, não vai ter o chefe, ou que a empresa dele é uma empresa que ele já sabe que dá certo porque ele viu dando certo em outro lugar, em outro momento. Mas a gente precisa ter essa visão que a gente traz aí da visão das startups do Growth, que é se crescer é porque está dando certo, se não crescer é porque provavelmente alguma coisa está acontecendo de errado. E até fica aí, né, a sacada, né, que mesmo que você não queira crescer, é importante que você esteja em processo de crescimento, porque naturalmente existem essas mudanças e elas vão acontecer. Então, assim, se tudo der errado, é importante que você tenha essa capacidade de pelo menos renovar a clientela que você tem e depender, né, de uma estagnação, depender de uma consolidação, muitas vezes te coloca numa posição de fragilidade sem que você às vezes se dê conta. Então, recomendo demais que, mesmo que não seja o objetivo da empresa crescer, existe uma estratégia, existe uma área, existe uma visão, pelo menos de longo prazo, de que é importante colocar uma pequena meta de crescimento para que ela não fique parada no mesmo lugar. Muito bom. Ter uma meta de crescimento, já fica aí a dica, mais uma, né? Dentro de tantas que você só nesses poucos minutos já deu, fica já essa para todo mundo aqui. Agora, Lúcio, diz aqui uma coisa para gente. No cenário nacional e no cenário internacional, tá? Quais são as empresas que você entende, que você pode citar de exemplo aqui, que fazem muito bem esse foco em crescimento? O que elas já demonstram com isso também de resultado? O que você tem visto nesse sentido? Assim, pegando de primeira aqui, o maior exemplo de growth, né, de crescimento do mercado, certamente a Amazon, que é uma empresa que não era uma empresa tão visível, né, até há poucos anos atrás. E o que a Amazon faz, né? É uma visão muito interessante que a empresa tem. Ela escolhe um nicho, ela entra nesse nicho para dominar o nicho, e eu não estou falando só de dinheiro em marketing, eu estou falando realmente de oferecer boas soluções e bons produtos. E assim que ela é capacitada dentro desse nicho e consegue, de fato, solucionar aquele problema, ela expande. Então, a gente tem, por exemplo, agora, nesse momento agora que a gente está gravando, eu descobri recentemente que a Amazon tem um serviço de streaming de música. Eu não sabia, eu sabia que ela tinha um de vídeo, né? Então, assim, o que a Amazon fez com o serviço de streaming de vídeo? Ela criou um concorrente do Netflix, utilizando as lições aprendidas desse mercado, e de fato está oferecendo um serviço tão bom quanto. É claro que alguns segmentos você é muito difícil você competir com um grande concorrente, como no caso seria a Netflix, se você não for a Amazon. Mas a visão da Amazon é uma visão que qualquer empresa pode utilizar, que é o quê? Entender um mercado muito grande e olhar dentro desse mercado qual é a solução que a sua capacidade está mais direcionada a atender. No caso da Amazon, né, todo mundo sabe, ela começou atendendo livros. E por que foi a escolha de livros? Porque o tipo de venda de livro era um tipo difícil de ser feito na época da internet, vamos colocar a internet de escada. E aí o Jeff Bezos teve a visão de que a complexidade da venda de livros, por serem muita opção de livros, né? É um catálogo muito grande, qualquer livraria tem que ter, né? Juntado com a facilidade da internet, que naquela época já era considerada uma coisa que agilizava o processo de busca e de compra de produtos.
Então, voltando aqui, por exemplo, da Amazon, escolher um nicho, uma coisa muito pequena, uma coisa assim singular, que no caso foram os livros, e a Amazon tem agora é um conglomerado, né? Então você tem várias coisas que são similares. E a grande sacada da Amazon, que eu acho que passa muito ao largo das análises do pessoal analista de marketing, principalmente, né? Todo mundo fala do marketing da Amazon, mas a grande sacada da Amazon é que ela consegue conquistar os clientes e manter os clientes satisfeitos e oferecer para esse mesmo cliente um outro produto, outro serviço que vai ali tangencialmente melhorando a experiência desse cliente. Então a Amazon hoje ela tem aí alguns milhões, talvez bilhões de clientes. E o que que ela faz? Ela oferece um serviço, por exemplo, tem o concorrente do Chromecast, né? Antes dela oferecer a Amazon Prime, ela já tinha um concorrente do Chromecast, quando as TVs não eram ainda Smart TVs. E ela, na sequência, passou a oferecer a Amazon Prime, e agora, na sequência, está oferecendo, acho que a Amazon Music. Então, o mesmo cliente se torna cada vez mais cliente da Amazon. E é uma visão muito voltada para esse longo prazo, né? Para essa visão de que se o mercado tende a ser infinito, sempre vai ter alguém querendo comprar alguma coisa. Então vamos dar uma olhada no que as pessoas estão querendo comprar, nos mercados que têm potencial de crescimento e vamos atacando ali aos poucos. No momento atual, a Amazon talvez eu acho que é a maior empresa do mundo, mas independente de ser a Amazon ou ser uma empresa pequena, a gente vê que é possível atacar um pequeno nicho, crescer dentro desse nicho sem querer expandir demais, ter um serviço classe A naquele nicho, uma grande experiência de cliente naquele nicho, e daí sim utilizar a própria reputação, a própria clientela para oferecer o segundo serviço. Posso citar aqui um segundo exemplo no Brasil, para dar uma variada, que é o Nubank, né, que inclusive, né, agora recentemente acabou de ser adquirido, né, assim, uma parte dele, um investimento privado pela empresa lá do Warren Buffett, né, que é o maior investidor do mundo, um dos maiores. E a Nubank ela teve um foco muito grande em crescimento também, né? Uma coisa que eu esqueci de falar sobre a Amazon é que a Amazon ela ficou os primeiros 10, 15 anos sem dar lucro, porque todo o dinheiro que ela recebia era voltado para crescimento. E isso era um compromisso que a Amazon tinha, né? Era a visão de longo prazo de Jeff Bezos. Se ele tirasse dinheiro, se tirasse proventos, dividendos, o que fosse, a empresa não teria tanto fôlego para crescer quanto ela cresceu. E a Nubank foi a mesma coisa, né? O Nubank. O que eles fizeram? No mercado que a princípio também não tem muito o que inovar, banco, eles fizeram que, olha, a única maneira de a gente se diferenciar nesse mercado de bancos é um posicionamento de que o banco é chato sem graça, ele é caro, não dá suporte, e vamos fazer o oposto do que um banco faz. E eu lembro que eu fui um cliente inicial da Nubank muitos anos atrás, e foi uma coisa assim, incrível. Você entrava num site, digitava suas informações e recebia um cartão com limite lá. Era um limite pequeno, mas assim, não importa, né? A questão, a experiência bancária era totalmente diferente, né? A Amazon não, a Nubank hoje, ela tem aí 30 milhões de clientes, alguma coisa assim, e ela se tornou uma empresa que ela rivaliza já em termos de quantidade de clientes com os principais bancos. E a sacada da Nubank foi, ou do Nubank, eu não sei dizer direito, a empresa Nubank. A sacada da Nubank foi, se eu posso atender um grande público, o que mais que esse público precisa? Seguro, investimento. Então agora a Nubank hoje, nesse momento, ela tem esses dois lados aí, que eu acredito que o lado de seguros foi o lado que atraiu a empresa do Warren Buffett, ou o próprio Warren Buffett, para investir. Isso quer dizer, você conquistou o cliente já entrou, ele já está lá, já foi adquirido, você já gastou em marketing, você já colocou um mega serviço para atender ele, já está te dando dinheiro. O que você faz? Vende uma outra solução, que de preferência se conecte com a primeira. E quantos brasileiros hoje não tinham conta bancária, passam a ter por causa do Nubank, não tinham cartão de crédito, que na verdade foi o primeiro produto, passam a ter por causa do Nubank, não tinham seguro, passam a ter seguro por causa do Nubank, talvez até venham investir, porque de fato já está com o mesmo aplicativo ali e ele dá o passo para frente. Então você vê que crescimento não é simplesmente sobre você trazer novidades, né? Mas é você conectar essas novidades dentro do que as pessoas querem. E a Nubank, eu fiz um cálculo há um tempo atrás, assim, cada usuário da Nubank vale mais de 3 mil reais. Assim, o cálculo do valuation, enfim, isso já passou, na verdade, né? Tá em 3 mil reais por cliente. Quer dizer, imagina se cada cliente seu te desse 3 mil reais. Tô falando cliente, tá? Cliente, pessoa que comprou de você. Te desse 3 mil reais ao longo de, sei lá quanto tempo. Talvez alguns anos. Esse é o jogo de quem está focado em crescimento, né? É pensar que talvez o retorno inicial seja muito pequeno, que a Nubank não cobra taxas,
Mas ao longo do tempo, o cliente conquistado é o cliente fidelizado. E num mundo onde tem cada vez mais opções, eu acredito que a fidelização é uma das grandes estratégias, independente, né, do tamanho da empresa. Dei o exemplo de duas empresas grandes que eu acredito que sejam ilustrativas de momentos diferentes. A Amazon é uma empresa pública, a Nubank é uma empresa brasileira e privada ainda, né? Ainda é privada. E eu acredito que sejam empresas que refletem bem assim, o que são esses desafios e como é que você pode crescer bastante, rápido, com consistência e sem perder a mão do produto ou do serviço que é oferecido. E ainda falando sobre o Nubank, esses dias eu vi uma matéria do Itaú, de um executivo, de um grande executivo do Itaú, falando que o maior desafio dele por agora é como combater aí as fintechs. Então você vê o Itaú, que é o Itaú, está colocando como um grande desafio está alinhado, né, com o seu público Jogar o jogo, né? A jogar o jogo. Que tem um jogo sendo jogado, né? E o jogo sendo jogado não é necessariamente o jogo da indústria, é o jogo de quem chega com a melhor solução, né? Então, talvez, né, assim, a gente tem até no mercado essa ideia de que às vezes a empresa é muito grande, mas ela às vezes é grande demais para se mover rápido nessa direção, né? Imagina o Itaú ter que mudar o sistema dele interno de atendimento ao cliente. É um pesadelo. Então, as empresas que estão crescendo hoje, elas já crescem com essa visão mais modularizada, do tipo, se der errado, a gente muda logo, para evitar que se tornem esses dinossauros, esses mastodontes aí, que eventualmente vão morrer, né? Tem uma frase do Steve Jobs, acho que é o Steve Jobs, né, que ele falou que o maior medo dele não é o Google, né, na época, né, que ele estava vivo. O maior medo dele era um outro garoto numa garagem desenvolvendo uma coisa que ele não consegue nem pensar que é possível fazer. Quando a gente fala de crescimento, de inovação, a gente está falando exatamente disso, né? Oferecer uma solução melhor. O mercado, ele não tem essa preferência, ele quer o melhor para ele, né? As pessoas querem o melhor para elas. Perfeito. Agora, Lúcio, infelizmente, já caminhando para o final, eu queria te fazer uma última pergunta, né? Crescimento requer desafio. Vai ter sempre um monte de desafio que vai vir acompanhando esse crescimento. Todo mundo quer o crescimento, ele é muito bom, todo mundo pensa em tudo, todas as oportunidades que isso traz, mas eu imagino que algumas empresas não pensam em todos os desafios que também vêm acompanhados com eles. Quais são eles, no seu entendimento? Bom, a gente falou de foco no cliente, né? Acredito que é a coisa do ralo aberto, né? O cliente que sai pelo ralo, ele não volta mais, então, assim, é um problemão. Eu acredito que o brasileiro tem dificuldade de entender isso, né? Não por demérito, mas porque a gente tem essa visão muito mais voltada realmente para atrair o cliente do que para ficar com ele. O mercado ficando mais competitivo, mais maduro, você começa a ver mais isso, né? Então, acho que toda empresa naturalmente vai começar a buscar a retenção maior do cliente, mas acredito que pode começar por aí, para você não perder mais. Mas, assim, eu acho que talvez o maior problema da empresa que queira crescer hoje, o maior desafio, é se perguntar se ela de fato quer crescer, se de fato ela precisa crescer, porque muitas vezes a ideia de crescer significa muito investimento, significa abrir mão de um caixa, significa abrir mão de um lucro, e às vezes isso gera um conflito com o alinhamento estratégico, né? Então, assim, o growth ele tem que estar associado, né? O crescimento ele tem que estar associado com uma visão estratégica da empresa de longo prazo. Então, assim, um período de crescimento sem lucratividade pode ser muito penoso, né? E nem toda empresa gostaria ou pode passar por isso. Então é legal pensar o quanto de crescimento é necessário. Agora, se você focar em crescimento, certamente, assim, o grande problema é que todos os problemas vão surgir juntos. Então, eu diria que o foco em processos, o foco em pessoas sempre, mas o foco em processos que sejam controlados e ágeis, porque crescer rápido significa que tudo, ao mesmo tempo, pode entrar em conflito, né? As coisas vão acontecer de uma maneira que talvez não seja possível controlá-las, tanto quanto numa empresa mais estabilizada, no mercado mais maduro. Então, foco no cliente, escolher mesmo quanto você quer crescer e ter um cuidado para não ir também com muita sede ao pote e acabar gerando um problema interno, que seria processos que não dão conta, né? Aumento de custos fixos, coisas assim que às vezes não compensam, né? Um crescimento muito acelerado. Duas coisas que eu queria colocar aqui para a gente fechar, duas métricas, né? Existe uma métrica chamada CAC, que é o custo de aquisição de cliente, que é basicamente quanto que você paga para ter um cliente. Então, se você utilizou R$1.000 em marketing e vieram 1.000 clientes, você tem um CAC de R$1. Na prática, esses números são muito maiores, né? E a gente tem que tomar cuidado com um custo de aquisição de cliente que é muito alto, às vezes até que não compensa a aquisição desse cliente, né? Quando geralmente
você tem uma estratégia de crescimento mais agressiva. E o segundo item que você precisa dar uma olhada sempre, né, é o LTV, quer dizer, é o ciclo de vida que o cliente tem dentro da empresa. Eu acabei de dar os exemplos aqui do Nubank, começou oferecendo cartão de crédito de graça, agora tem a conta bancária, está vendendo seguro e provavelmente vai ganhar alguma coisa com corretagem de investimentos. Isso aumenta o LTV do cliente, aumenta o ciclo que o cliente utiliza a plataforma e dá dinheiro para a empresa. E, de forma geral, assim, para poder simplificar, né, o custo de aquisição de cliente e o LTV, geralmente tem aí, que a gente vai investir, a gente tem que ter aí pelo menos aí umas 3 vezes a recuperação desse custo de aquisição. Então é basicamente isso. Se você tiver foco nessas métricas, você tende a ter um bom crescimento e pode parametrizar aí para não pisar demais no acelerador ou ficar muito também devagar e perder o trem da história. E complementando, né, quando você consegue juntar ao LTV e ao CAC o NPS, você vai acabar descobrindo que os seus promotores, os seus melhores clientes no NPS, eles te dão um custo de aquisição mais baixo e o lifetime value deles fica muito melhor. Então, quando você consegue juntar essas 3 métricas, incrível, incrível. O NPS, se a gente tivesse mais tempo para abordar aqui, a gente poderia falar que ele é uma principal estratégia para você poder expandir dentro da base de próprios clientes qual é o coorte, qual é o recorte que você pode ter dos melhores clientes e tentar focar neles através de estratégias de marketing muito mais direcionadas que o marketing digital hoje proporciona. Não tem problema, a gente faz o seguinte, a gente já marca para você voltar e fazer um novo programa, fazer uma nova entrevista aqui só para a gente conversar vai ser um prazer. Sobre NPS, que eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Vai ser um prazer estar aqui de volta. Lúcio, foi incrível, assim, eu acho que trouxe uma super visão para as pessoas sobre growth. Eu acho que em muitos momentos, em diversos momentos, você trouxe a experiência do cliente como um grande patrocinador do crescimento. Certamente. Né? Então, incrível. Inclusive, a própria Amazon, você estava falando, e eu estava aqui amando, porque eu sou uma grande fã da Amazon como estratégia de negócios, né? O que o Bezos fez, tudo que ele fazia, ele tinha muito claro que a cada economia que ele conseguia, a cada vantagem que ele conseguia, aquilo tinha que ser transferido como vantagem para o cliente. Então, foi como você falou, são escolhas, né? E muitas vezes, quando a gente fala de crescimento, eu imagino, você está aqui para falar melhor do que eu, a gente está falando de longo prazo, muitas vezes, né? E ele optou por isso, como você citou. Então, foi incrível demais. Muito obrigada pela sua presença aqui. Trouxe insights valiosos. E quem quiser conhecer mais, seguir o Lúcio, que, aliás, eu super recomendo. As redes sociais principais dele vão estar aqui embaixo, nos créditos. Lúcio, chama o pessoal também aí para seguir você. Vai ser um prazer conversar sobre growth, sobre marketing digital, né? Como consultor de marketing, é uma das primeiras coisas que a gente tem aí nos projetos com os clientes. É muito fácil, vamos dizer assim, utilizar o marketing digital para ter crescimento hoje em dia, né? A gente tem aí, todo mundo está na internet, e as ferramentas de internet elas são muito ágeis, ao mesmo tempo permitem um monitoramento muito granular, que são duas coisas que o marketing até pouco tempo atrás não era capaz de fazer. Então, se você tiver a curiosidade aí de saber como é que pode crescer mais a sua empresa, a sua operação, fica à vontade de entrar em contato comigo. Estou aí no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Muito obrigada. Lúcio, muito obrigada mais uma vez. E a você que está aqui nos assistindo, muito obrigada. Continue mandando todos os seus insights, todas as suas necessidades. Nós vamos estar aqui para lhe atender. E até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.